Este tipo de aplicação vai me render perto de 1% ou na casa de 1%? Essa talvez tenha sido uma das perguntas que eu mais recebi desde que comecei a trabalhar com investimentos ou assessoria de investimentos, fruto certamente de uma memória celular do brasileiro de altíssimas taxas de juros, ou seja, o brasileiro ele ancorou esse percentual de 1% como sendo algo que é bom, né? Então, se você coloca seu dinheiro em determinado tipo de aplicação, olha no extrato, vê que está próximo desse 1%, o julgamento era que essa aplicação estava ok. Se isso era certo ou errado, não vamos entrar aqui em julgamento de valor, até porque em diversos momentos da nossa economia nós tivemos altíssimas taxas de juros e ultimamente não foi diferente. Ao final do governo Dilma nós tivemos um aumento gradativo dessas taxas, depois mesmo na transição para o segundo mandato dela essas taxas continuaram subindo e uma Selic na ordem de 14,5%, mesmo tirando o imposto de renda, ela acabava garantindo muito próximo disso, sem esforço algum. Então, até de um certo modo, não dá para culpar essa ancoragem que o brasileiro costumava fazer em relação a essa taxa de 1%. Mas muito bem, por que eu estou falando isso? Porque estamos diante novamente de um possível cenário de mudanças em relação a essa lógica e em relação a essa ancoragem. 2011 para 2012, o governo Dilma tentou, até muito bem intencionado, fez uma tentativa de baixar taxas de juros. Naquela ocasião eu até escrevi um artigo que eu chamei de A Hora do Risco, que provocava, né, dava aquela cutucada no investidor brasileiro, no sentido de fazê-lo sair dessa zona de conforto, sair daquele fundo DI, sair do CDB, principalmente do CDB do Banco Grande, ou até mesmo do conforto de títulos públicos alocados em Selic, para alternativas de investimento na época que eu julgava um pouco mais arrojado, até um pouco mais arriscado, por que não dizer, mas que certamente num determinado período de tempo pudesse trazer uma remuneração um pouco mais agressiva. Fazia todo sentido e por N razões que eu não quero entrar agora no mérito nesse vídeo, não é o objetivo desse vídeo isso, aquele cenário acabou não dando certo, revertemos e aquela suposta expulsão do paraíso não se concretizou e o investidor brasileiro voltou a ter as taxas próximas de 1%. E até sobre um certo aspecto, como muitos gostam de falar, os rentistas estavam muito confortáveis com essa taxa. Qual é que é a expectativa a partir de agora? Esses ajustes que a nova equipe econômica estão promovendo no mercado estão trazendo uma expectativa de mudança novamente e, por consequência, uma expectativa novamente dessa taxa de juros voltar a cair. É consenso que 2017 deve trazer esse número para 10 ou até mesmo abaixo de 10. Essa referência dos 14,5 que eu falei no topo, agora deve ficar entre 10, 9,75 até, quem sabe, 9,5. E o que significa isso na prática? Significa que algumas aplicações, principalmente aquelas aplicações mais conservadoras, vão voltar a perder a referência do 1%. Vão voltar a render mais. E para manter essa ancoragem, para manter essa vontade de estar próximo desse tipo de remuneração, o brasileiro vai ter que ou espichar os seus prazos ou tomar um pouco mais de risco. Então a hora do risco, o retorno, voltou. 5 anos depois, aquele meu artigo volta a fazer sentido e eu até vou colocar o link desse artigo e de um novo artigo que eu escrevi no nosso blog, para que vocês deem uma conferida para o que tem que se fazer. Mas de prático, o que tem que ser feito? Bom, no curto prazo ainda existem algumas alternativas que podem espichar esse processo com baixíssimo risco. Existem CDBs pré-fixados, isso mesmo, pré-fixado, ou seja, você já sabe a taxa que você vai receber no período de tempo, ainda na faixa de 12,5, 12,2 para 2 e até 3 anos. O que significa isso? Você consegue travar essa taxa durante esse período e ainda conservar uma remuneração um pouco mais alta. Alguns bancos médios
considerando o fundo garantidor de crédito até 250 mil, oferecem ainda alternativas de CDBs, LCs, LCIs, LCAs, que podem trazer a sua remuneração para casa de 118, 116, até 114 do CDI, o que durante a curva de queda, mesmo a taxa de juros caindo, ainda mantém uma média próximo desses 12%, mantendo também ou conservando essa remuneração um pouco mais alta. Para quem quiser apostar ainda nesse movimento de queda de juros, colocar em títulos públicos, as NTNBs em especial, que são aquelas que têm a inflação mais uma taxa pré-fixada, num cenário de queda de juros, esses títulos tendem ao PU, né, o preço unitário dele, tende a subir a partir do momento que a taxa cai. Eu até posso detalhar como funciona isso num outro vídeo, mas o fato é que você consegue ter um ganho especulativo em cima do título público. E se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a nossa equipe que a gente explica como é que isso funciona, ou se você tiver interesse nesse tipo de alternativa. Então são alguns movimentos de curtíssimo prazo que ainda preservam essa taxa de juros um pouco mais alta. Mas e daí? Passou um ano, passou 2 anos, a taxa pode vir a 8 no final de 2018, o que eu tenho que fazer? Bom, aí é a hora do risco, voltamos à velha máxima do retorno que eu brinquei há pouco com vocês. Aí nós vamos ter que tomar mais risco, vamos ter que começar a olhar para fundos multimercados. Por que fundos multimercados? Porque existem algumas categorias que os gestores têm um pouco mais de liberdade em relação a onde alocar esses recursos. E a partir desta liberdade, nós temos a capacidade ou a condição de obter uma remuneração um pouco mais alta. E bons gestores costumam vencer o CDI. E vencendo o CDI, nós mantemos aquele patamar superior de remuneração em termos de taxas. Olhar para fundos imobiliários, que em cenários de queda de taxa de juros também se beneficiam, porque além de isenção fiscal, dependendo do tipo de fundo, com a quantidade de imóveis e de locatários desses imóveis, o nível de vacância é muito baixo, temos gestão profissional e uma remuneração constante, né? Então você dificilmente dentro de um fundo imobiliário vai ter um mês onde você não tem o aluguel. O aluguel pode baixar, pode aumentar, mas você sempre tem o aluguel, porque a vacância é um pouco mais baixa. E como eu já falei, em cenários de juro baixo, esse tipo de ativo costuma se beneficiar. Tem que começar a olhar para o mercado acionário, inevitavelmente. Eu sei que é um mercado de risco, eu sei que ações pode causar calafrios em algumas pessoas, mas contando com a ajuda de algum tipo de especialista, um analista, um advisor, até mesmo apostando em algum tipo de fundo, entregando na mão de um gestor profissional, os fundos de ações passam a ser alguma alternativa. E se você tiver um pouquinho mais de experiência, por que não montar uma carteira própria nesse tipo de investimento? Tem que começar a olhar para emissões privadas, né, que são as famosas debêntures, ou até mesmo CRIs e CRAs, que são certificados imobiliários ou certificados agrícolas. Existem emissões isentas de imposto de renda, como elas competem com o título público, esses emissores são obrigados a pagar um prêmio de risco um pouco mais alto que o título público, mas não necessariamente eles oferecem um risco. Existem agências de rating, agências que analisam o risco dessas emissões, que muitas vezes nos trazem algum tipo de tranquilidade. Quando não, essas emissões são cobertas por N garantias. Ou seja, você empresta o dinheiro para essa emissão e essa emissão é coberta muitas vezes por garantias até maior do que o empréstimo. Então o que parece arriscado nem sempre assim é tão arriscado. Eu poderia aqui falar de uma série de outras aplicações, falar de aplicações estruturadas, dos COIs, mas eu não quero me alongar muito. O objetivo principal desse vídeo foi alertado em relação a tirá-lo da zona de conforto, né? Dificilmente no próximo ano, principalmente a partir de 2018, ficar parado naquele fundo DI, ficar parado naquele CDBzão do banco, ou até mesmo na poupança, ainda tem muita gente com recursos na poupança, vão ou não vão lhe trazer mais aquele conforto da ancoragem do 1%. Então, está na hora de começar a estudar, está na hora de começar a pensar em tomar um pouquinho mais de risco. Não significa arriscar seu capital, sim olhar para algumas aplicações diferentes e ampliar o escopo do seu portfólio.
E no que você precisar, a Focalize estará aqui à disposição com todas as informações, todos os materiais educacionais, ou até mesmo entre em contato com a gente e teremos o maior prazer em ajudá-lo a entender um pouco mais do que está acontecendo nesse cenário. Espero que tenham gostado. Se gostaram, dão aquele likezinho, podem compartilhar à vontade esse vídeo e inscrevam-se no nosso canal, porque diariamente estamos sempre produzindo materiais novos e subindo aqui no nosso canal do YouTube. Muito obrigado, pessoal, e até o nosso próximo vídeo.